Olá pessoal, meu nome é Samantha Novaes, sou professora de Direito Tributário do Exame da Esperança. Hoje, dando continuidade ao estudo de espécies de tributo, falaremos sobre contribuição de melhoria. No vídeo piloto que nós fizemos, eu montei essa pirâmide para que vocês possam fixar espécies de tributo. Então, só relembrando, aqui na primeira geração, nós falamos sobre os impostos. No meio, nós temos as taxas e hoje falaremos sobre contribuição de melhoria. Nos próximos vídeos falaremos sobre empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bom, taxas, como já falamos no vídeo anterior. Hoje vamos falar sobre contribuições de melhoria, que fazem parte da segunda geração, juntamente com as taxas. Para que vocês possam entender um pouquinho sobre contribuições de melhoria, nós vamos falar aqui na ementa, no ponto 1, sobre o surgimento desse tributo. Bom, a contribuição de melhoria ela veio na década de 30. Antes da década de 30, nós tínhamos somente os impostos e as taxas, na chamada teoria dualista. Então, com a construção do Estado Novo, veio a ideia da criação dos pensadores daquela época da contribuição de melhoria. E o porquê que foi pensado em trazer ao nosso ordenamento a contribuição de melhoria? Bom, assim como a taxa, foi observado que havia uma imperfeição na receita, na distribuição da receita, nos gastos em políticas públicas. Então foi avaliado o porquê em algumas realizações de obras públicas, alguns do povo teria uma valorização no seu imóvel sem ter dado causa, ou seja, alguns do povo, em virtude da realização de obra pública do poder público, estavam enriquecimento no seu estavam sendo tendo enriquecimento em seu patrimônio sem ter dado causa. E como vocês sabem, no nosso ordenamento jurídico, no direito brasileiro, também como uma linha mundial, o enriquecimento sem causa é vedado, não é bem visto. Então, foi criado essa contribuição de melhoria para que os proprietários que tiveram essa valorização imobiliária em seus imóveis possam retribuir ao erário esse valor que eles tiveram valorizado. Então, esse foi o surgimento e já falamos também sobre a finalidade. Vamos falar aqui sobre as características da contribuição de melhoria. Bom, assim como as taxas, a contribuição de melhoria é um tributo vinculado. E vinculado aqui? Bom, vinculado a uma contraprestação. E essa contraprestação é a realização de obra pública do ente. E, consequentemente, a valorização, que é muito importante que vocês entendam que somente a obra pública não incidirá a contribuição de melhoria. Tem que haver a valorização desse imóvel. Bom, além de vinculado, a contribuição de melhoria é um tributo retributivo. Ou seja, ele faz parte, assim como a taxa, na segunda geração de uma justiça retributiva, ok? Que vai devolver ao erário esse valor que foi gasto nessa política pública. Bom, essas são as características da contribuição de melhoria, é um tributo vinculado e retributivo. Vamos falar agora um pouquinho da competência. Bom, assim como as taxas, a contribuição de melhoria é de competência comum. E vamos falar novamente o que é uma competência comum. Competência comum quer dizer que todos os entes são autorizados pela nossa Constituição a instituírem a contribuição de melhoria. Então, União, Estados e DF, União, Estados, DF e municípios, todos os 4 entes são competentes para instituírem contribuições de melhoria. E é razoável que seja assim. Por quê? Bom, todos os entes podem fazer obras públicas, né? Então, é razoável que eles possam instituir a contribuição de melhoria e ter esse valor de volta pela contribuição de melhoria.
Então, a competência é comum de todos os entes na contribuição de melhoria. Bom, falaremos agora no item 5 sobre a lei instituidora. A lei instituidora, como regra dos impostos, é a lei ordinária, ou seja, não necessitamos também aqui nesse caso, assim como as taxas, de uma lei complementar. Então, com lei ordinária, pode ser instituída a contribuição de melhoria. Então, pode vir também na sua prova sobre a medida provisória, se nesse caso caberia. E como nós já estudamos, sim, pode vir por medida provisória se houver relevância e urgência. Então, a medida provisória que está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a legislação aplicável à contribuição de melhoria. Bom, vocês vão encontrar a contribuição de melhoria em 3 dispositivos. Nós temos a contribuição de melhoria na nossa Constituição, no artigo 145, inciso 3. Temos também no nosso CTN, nos artigos 81 e 82. E temos também o Decreto-Lei 195 de 67, que foi recepcionado materialmente como lei complementar. Bom, como vocês sabem, naquela época o CTN é de 67. Então, naquela época nós não tínhamos a lei complementar. A lei complementar ela veio com a Constituinte de 88. Então, esse decreto-lei foi recepcionado materialmente como lei complementar. Muito importante para a sua prova. Acredito que quem for fazer a segunda fase de direito tributário vai precisar ler esse decreto-lei e nós vamos falar mais com mais detalhes para a segunda fase. Acredito que para a primeira fase, vocês podem, vou aqui falar para vocês alguns artigos e será o suficiente para a primeira fase. Então, vocês encontram a contribuição melhoria nesses dispositivos. Vamos falar agora sobre o lançamento da contribuição de melhoria. Bom, o lançamento, assim como a taxa, em regra, é de ofício. E vocês encontram isso, o que é o lançamento de ofício no artigo 149 do nosso CTN. E o que é o lançamento de ofício? O lançamento de ofício é bem fácil de vocês entenderem. Quando o ente consegue visualizar o fato gerador, ele mesmo vai notificar e vai enviar para o sujeito passivo pagar. Então, aqui nesse caso, é uma questão que fica bem visível para o ente, pois ele que realiza a obra pública. Então, ele vê esse fato, ele sabe exatamente quais são os imóveis que foram valorizados em determinada área decorrente dessa obra pública. Então, ele vai notificar os proprietários daquela área valorizada para que seja paga a contribuição de melhoria. Então, assim como as taxas, a contribuição de melhoria tem o lançamento de ofício. E vocês encontram o lançamento de ofício no artigo 149 do nosso Código Tributário Nacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fato gerador. O fato gerador de incidência da contribuição de melhoria. Olha, tem uma pegadinha aqui que de repente pode aparecer na sua prova. E qual é essa pegadinha? A pegadinha é a seguinte: pode ser que venha só na sua prova que o fato gerador para a incidência da contribuição de melhoria seja tão somente a realização da obra pública e não caberá. Por quê? Nós temos aí, nesse caso, mais um quesito, que é a valorização imobiliária deste imóvel. Se não houver a valorização deste imóvel, não incidirá a contribuição de melhoria. Prestem atenção no nome, melhoria. Então, é fácil lembrar. Se há uma melhoria, há uma valorização. Então, para haver a contribuição de melhoria, deverá ter a valorização imobiliária. Então, aqui no nosso fato gerador, nós temos a realização da obra
pública mais a valorização imobiliária. Portanto, esse quesito aqui é cumulativo. Para gerar a incidência da contribuição de melhoria, só se tivermos a realização da obra pública mais essa valorização imobiliária. Vamos agora para o nosso item 9 da nossa ementa, que é o sujeito passivo. Bom, como já falamos aqui diversas vezes, o sujeito passivo é o proprietário do imóvel valorizado. E isso como eu já falei aqui mesmo no lançamento, é bem visível aos olhos do ente público. Agora, tem uma pegadinha aqui que pode vir na sua prova, que pega alguns candidatos, que seria a figura do locatário, nos contratos de locação. Bom, a figura do locatário aqui como sujeito passivo na contribuição de melhoria, é importante que vocês saibam que não pode. O Decreto-Lei 195 de 67 trouxe no artigo 8º, parágrafo 3º, esta vedação de que não pode configurar no polo passivo o locatário. Caso seja configurado, esse contrato é nulo. Então, nós temos aqui uma não incidência legalmente qualificada do Decreto-Lei sobre o sujeito passivo do locatário. Entendam uma coisa, quando a lei complementar traz essa vedação, essa não incidência, nós falamos de não incidência legalmente qualificada, não confundam com imunidade. Só a nossa Constituição é que traz imunidade, pode também vir assim na sua prova para confundir vocês. Então, nós falamos aqui sobre o sujeito passivo e vamos falar sobre a base de cálculo. Bom, a base de cálculo é bem fácil, é só vocês pensarem o seguinte: o quanto de valorização, ou seja, a intensidade do ganho desse proprietário. Ele vai pagar de acordo com o ganho que ele obteve. Não vai pagar mais e não vai pagar menos. Vai ser exatamente o ganho que ele teve. Então, vocês também podem pensar o seguinte: nessa base de cálculo é muito importante que pense bastante sobre o princípio da isonomia, ou seja, nesse caso, pro rata, salvo em casos que seja verificado que todos os proprietários de certa região tiveram a mesma valorização, o que eu posso dizer para vocês, num caso concreto é bem incomum, pro rata fere o princípio da isonomia. Então, na base de cálculo, nós não podemos falar tão somente quanto pro rata. Vai ser realmente o quanto da valorização que cada proprietário obteve na sua propriedade imobiliária, tá? Então, essa é a nossa base de cálculo aqui da contribuição de melhoria. Bom, temos também limite nessa cobrança, para a cobrança de melhoria, e são 3. 3 são os limites na cobrança da contribuição de melhoria. Nós temos o limite geral ou global. Temos também o limite individual. E temos também o limite da prestação anual. Vamos falar agora de cada limite dessa cobrança. Bom, no limite geral global, nós temos que o teto arrecadatório será igual ao custo total da obra. É importante que vocês entendam que não há qualquer intuito de lucro na contribuição de melhoria. É tão somente
ter de volta esse valor que o Estado gastou nessa obra pública. Então, o teto arrecadatório não pode ultrapassar o custo total da obra. Pode ser que arrecade menos, mas o teto é o custo total. Não pode ultrapassar esse custo total. Já aqui no nosso limite individual, é a valorização que o proprietário obteve. Ele não pagará a mais, pode ser que pague a menos, mas ele com certeza não vai pagar a mais da valorização que ele obteve. Então, aqui no limite individual, é a valorização do proprietário que obteve. Bom, aqui no nosso último limite da cobrança, nós temos da prestação anual. O que é esse limite da prestação anual? Bom, nós temos lá no Decreto-Lei 195 de 67, no artigo 12, esse limite. E o limite é de 3%. Vocês pensam o seguinte: o proprietário, às vezes, ele não tem um fluxo de caixa que ele vai conseguir pagar um valor se ele tiver uma valorização exorbitante, por exemplo. Então, essa prestação anual não pode exceder a 3%, para proteger também a transparência com a relação do ente público com nesse caso, o sujeito passivo. Bom, pessoal, eu só quero agora encerrar com duas questões que são pegadinhas, que podem vir na sua prova, questões atuais, e que vocês têm que ficar bem espertos, porque muitos caem. Então, vamos lá. Pegadinhas. A primeira questão é da UPP. Bom, o UPP, como alguns sabem, é a unidade de polícia pacificadora, que existe em algumas comunidades, mais comum no Rio de Janeiro e São Paulo, onde a polícia entra na comunidade e tem toda uma política pública de pacificação. Então surgiu na advocacia a questão sobre, e se diria contribuição de melhoria nesse caso? Bom, vocês têm que pensar o seguinte: a UPP, vamos pensar razoavelmente, seria razoável cobrar uma valorização? Olha, entendemos que não cabe a contribuição de melhoria, porque nesse caso os proprietários que obteram qualquer valorização, eles na verdade não obteram valorização alguma, só tiveram de volta a segurança que algum dia aquele bairro teve. Com a vinda da UPP não houve qualquer valorização, somente o resgate de que algum dia já teve segurança. Então aqui não houve qualquer valorização. Então, se vier na prova sobre a UPP, não cabe contribuição de melhoria, ok? Vamos falar agora da nossa última questão, pegadinha que pode vir na sua prova, que é sobre a pavimentação. Bom, pavimentação. É muito comum que em alguns bairros ainda no Brasil nós não tenhamos asfalto, ainda seja terra, barro. Então vem normalmente o município, que é o responsável de fazer essa pavimentação asfáltica, e traz esse primeiro asfalto, né? Podemos dizer assim, para aquele bairro. Nesse caso, caberia contribuição de melhoria? Sim. Nesse caso, no primeiro asfalto, cabe a contribuição de melhoria. Agora, e sobre o famoso tapa-buraco, recapeamento? Bom, nesse recapeamento, não confundam. No recapeamento, o tapa-buraco, nesse caso, não incidirá a contribuição de melhoria. E qual é a linha de pensamento? Bem, a mesma linha de pensamento da UPP. Aqui, nesse caso, não temos valorização, só temos realmente o resgate do valor que foi perdido, em muitos casos, como nós sabemos, pela mal feitas políticas públicas de municípios que deixam ruas esburacadas. Então, nesse caso, não cabe a contribuição de melhoria. Bom, pessoal,
Acredito que aqui nós cobrimos os pontos importantes da contribuição de melhoria para a primeira fase do exame de ordem. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula falaremos de empréstimos compulsórios e depois contribuições especiais e assim encerraremos as espécies de tributo, ok? Continuem firmes nos estudos e nos vemos!